buenos dias! Como vocês estão, turma? Bem? Espero que sim. Vamos continuar com as nossas aulas. Nós estamos aí na unidade 6 da apostila de vocês. Na aula passada, eu fiz os exercícios que estão na página 78 em diante, se eu não me engano. Porque esses exercícios eu vou pedir eles na prova. Então, eu fiz eles na aula passada para garantir e eu acabei pulando essa parte aqui dos heterossemânticos. Então, eu vou fazer essa parte agora com vocês, lembrando que isso não cai na prova, certo? Então, vamos lá. Los heterossemânticos. Nosotros que hablamos portugués, solemos sufrir con algunas expresiones en español que son denominadas heterossemânticos. Los falsos amigos. Son palabras que poseen una grafía muy semejante al portugués, pero con una significación muy distinta. Observa. Graso, grasosa, que tiene grasa o está formado por ella. Ejemplo, cutis graso, cabello graso, alimentos con elevado tenor de graso. Manteca, unto o sebo de un animal. Ejemplo, mi mamá usa tanta grasa en los asados. Aceite o sustancia utilizada como lubrificante. Ejemplo, Luis, no te olvides de lavarte las manos, te has manchado la grasa de la bici. Mugre o suciedad de la ropa. Ejemplo, mamá, ¿qué puedo hacer? Esta grasa no la quita ningún jabón. Engrasar, manchar o pringar con grasa. Ejemplo, engrasarse las manos. Untar ciertas partes de una máquina con aceites u otras sustancias lubrificantes para disminuir el rozamiento. Ejemplo, la máquina de coser deberá ser aceitada o engrasada com certa assiduidade. E aqui ao lado, né? Sí, me parece exquisito, pero sabes que estou a dieta e não puedo comer alimentos com muita grasa. Quando quieres expressar de algo que te hace reír, puedes utilizar a expressão gracioso, ou chistoso, divertido, jocoso. Então, o que eu acabei de ler, né? O que é tudo isso, né? O que você fez, Alessandra? Calma, é muito simples. Eu resolvi ler toda a parte para vocês entenderem o que a gente vai ver. Agora eu vou explicar. Nós, quando falamos de heterossemânticos, nós estamos falando de termos, de expressões, né, que são semelhantes ou iguais à escrita, à grafia do nosso português, mas o significado é totalmente distinto, não tem nada a ver. Quando a gente fala que a grafia, né, ou a escrita é semelhante ou igual, é porque, em alguns casos, ao ler, o som fica igual. Em outros, a escrita e o som é exatamente igual. Então, tanto um caso quanto o outro são considerados no espanhol como heterossemânticos. Então, aí, nesse quadro ao lado, grasso, né, e engraçar, nós vimos duas palavras que o som é semelhante, porém o significado não tem nada a ver entre o português e o espanhol. E por isso eles são considerados como falsos amigos. Aqui do lado, nós temos uma bem interessante. Exquisito, em espanhol, é delicioso, saboroso. Normalmente, nós usamos exquisito para se referir a alimentos, para se referir a pratos, né, feitos já, combinados. Então, há coisas que são saborosas. Já exquisito em português não tem nada a ver. Então, a falta de conhecimento do uso desses heterossemânticos pode causar um sentido absurdo ou totalmente fora do contexto. Então, nessa lição, vocês vão aprender várias palavras. Vocês vão ter contato com várias palavras, eu diria a maioria delas muito utilizadas, para que isso não aconteça. Esse conteúdo dos heterossemânticos, turma, eles são tão importantes porque, considerando, né, como falsos amigos, nas técnicas de interpretação de texto em espanhol, uma das etapas é a identificação de falsos amigos.
Justamente porque, pensando aí, não sei, no Enem, né? O Enem, o texto é em espanhol e as perguntas são em português, certo? Se você não tem esse conhecimento, você entende algo totalmente fora do contexto. Então, por isso que é uma das etapas, esse reconhecimento dos falsos amigos, certo? Então, aqui, eu vou fazer junto com vocês, nós vamos ver várias palavras, várias. Lá no texto que nós vimos para chupar-se nos dedos, da página 72, nós vimos várias expressões que elas estavam sublinhadas. E cada uma delas, relacionada ao significado, tinha sentidos e expressões diferentes lá no texto. Algumas, né? Sítio. O que é sítio em português? Um lugar que eu adoraria ir neste momento de pandemia, né? Em espanhol, sítio é um lugar, mas é um lugar, não é o sítio que nós pensamos, um lugar aconchegante, afastado do centro da cidade, né? Não, é um lugar onde eu posso encontrar algo, por exemplo, sítio eu uso muito para a direção de sites da internet. Quando você quer passar um lugar lá na internet, a pessoa vai fazer pesquisa, vocês, né? Entra lá, é www, tal, não sei o que, né? Em espanhol, você usaria sítio para essa situação, tá? Então, é um lugar, né? É um sinônimo, vamos dizer, o significado, mas é aplicado de forma específica nesse sentido que eu acabei de passar para você. Salsa é um estilo musical, né? Então, é um estilo musical caribenho, né? Por assim dizer, mas em espanhol, salsa é um molho de tomate. Normalmente nós usamos salsa no espaguete, né? Na pasta. Então, mescla de várias substâncias desleídas com que se adereçam nas comidas. Então, seria isso. Polo, né? Em espanhol é cria de aves, particularmente de gallina. Então, carne de frango, né? O frango. Quando nós eu vou comer frango, vas a comer pollo, certo? Então, em português, polo normalmente é um estilo de camisa. Nós nos referimos mais a esse contexto. Então, prenda de vestir parecida a um jersey com cuello aberto. Seria a definição da camiseta polo do nosso português. Em espanhol seria essa. Apenas. Em espanhol é dificilmente, quase não. E já em português seria algo único, né? E nada mais. Então, unicamente, nada mais, sem outra coisa. Helado. Em gelado, no caso, né? Em espanhol, já seria na bebida, que pode estar helada, ou comum é o quê? Sorvete. Helado é sorvete. Então, pode estar sendo aí utilizado também, no caso, uma bebida gelada, algo gelado, mas o comum é se referir ao sorvete, certo? Então, aí, ó, vocês viram várias palavrinhas, né? Que podem causar aí essa confusão. Aqui, que outros falsos amigos conheces? Relacionas adequadamente. Então, aqui é muito engraçado, porque vocês vão ver palavras, né? Por exemplo, embaraçada, né? Uma pessoa embaraçada em espanhol, ela tá grávida, né? E se você quiser se referir em português, né? Nossa, pensando que você tá falando espanhol, né? A pessoa está embaraçada. Já pensou se você se refere a um homem? Falta de conhecimento total, meu Deus do céu. Então, é muito importante essa parte da gramática, muito mesmo. Aqui nós temos firma, cena, balão, cubiertos, berro, embaraçada, vaso, taller, cachorro e escritório. Talleres, talheres, no caso aqui é cubiertos. Assinatura é firma. Grávida é embaraçada. Escrivaninha é escritório. Filhote é cachorro, porque cachorro em espanhol é perro, né? Bola é balão. Agrião é berro. Jantar é cena. Oficina é taller, que seria talher, né? Quase o som. E copo é vaso, então não tem nada a ver. Então, olha que interessante. O 3.
¿Sabes qué significan estos verbos? Señala la opción correcta. Então, acordar-se é lembrar-se. Adoçar é aproximar. Acostar é deitar. Aceitar é lubrificar. Pegar é colar. Despertar é acordar. Comover é abalar. Abonar é adubar. Borrar é apagar. E tirar é jogar fora. Então, interessante. É até uma matéria muito gostosa de se aprender, porque são coisas que nós usamos aí com frequência. Com muita frequência, tá? Agora aí já descendo, ó. Te toca a ti. Falsos amigos en el cajón desastre. La expresión cajón desastre indica um conjunto de coisas diversas e desordenadas. Então, aqui, ciruela é igual a ameixa. Essa palavra foi utilizada aí em algum contexto. Por isso que ela está aí em destaque, certo? Não está aqui nas páginas, deve estar em outro contexto. Depois, na página seguinte, na página 77, o exercício lá em cima, né? 1, 2, 3, seriam exercícios para se fazer oral, né? Não tem como fazermos. Então, nós vamos ler o quadrinho que está do lado, que fala assim, ó. Ideias para empezar a narrativa. Algumas ideias para você iniciar uma narrativa, uma escrita. Então, um dia estava na finca de meu abuelo e, quando eu era niño, a mim me gostava. Em mis próximas vacaciones vou a... E assim por diante. Então, apenas algumas sugestões de como iniciar um contexto, pensando que poderíamos utilizar essas falas para responder as questões aí em sala, em grupo, certo? Agora aqui abaixo, produzindo na resenha, nós vamos ver aqui alguns aspectos importantes para a escrita. Então, como eu posso fazer para escrever? Quais são os passos que eu posso seguir para conseguir, né, escrever ou até mesmo analisar um texto? Então, aí diz assim: que produtos culturales, libros, revistas, reportajes, documentales, películas tratam de problema de la seguridad alimenticia? Haz uma pequena investigação e apunta o que has descoberto. Então, aqui, pessoal, seria uma atividade para pesquisa. Pesquisaríamos vários tipos de texto, levaríamos os textos para a sala de aula, formaríamos grupos e depois de ter feito isso, desmembraríamos o nosso texto, a nossa pesquisa, nessas 4 partes. Infelizmente, ou felizmente, né, esse tipo de atividade não tem como ser feita. Se eu passar para vocês fazerem sozinhos, seria bem complexo. E nesse momento em que estamos vivendo, que eu entendo, né, que vocês estão sobrecarregados, passar uma pesquisa complexa dessa para vocês seria muito difícil. Então, o que eu vou fazer? Não vou deixar de dar o conteúdo. Eu vou explicar para vocês essa parte, mas nós não vamos fazer investigação, nós não vamos fazer pesquisa, não vamos escrever textos. Nesse momento, não. Combinado? Mas fiquem tranquilos que eu tenho tudo isso que às vezes não está dando para a gente fazer em mente. E podem ter certeza que no próximo ano, já com as aulas, vamos dizer assim, com a volta às aulas normais aí que eu espero, né? Eu vou levar tudo isso em conta e nós vamos estar trabalhando, certo? Porque daí na sala vocês têm como me mostrar o texto de vocês, eu tenho como orientar, como dar sugestões, ajudar vocês a identificarem as frases que vocês estão escrevendo mais em português do que em espanhol. Então fiquem tranquilos que eu tenho tudo isso em mente. Então vocês não estão perdendo nada, jamais prejudicaria vocês em algum aspecto relacionado à parte didática. Confia em mim, certo? Então, diz assim, ó. Seleciona um destes produtos culturais e escreva na resenha. Então, primeiro aspecto que nós costumamos analisar, né? O objetivo. Qual é o objetivo? Esse texto que vocês pegaram como inspiração, que vocês analisaram, qual era o objetivo que ele tinha?
Aí vocês têm dois aspectos que podem ajudar nessa análise. Puedes solo apresentar informações generales sobre o produto cultural ou, además de las informações de caráter general, puedes apresentar tu opinião sobre o produto cultural. Então, aqui está dizendo que vocês podem apresentar na resenha, no resumo, sobre o que vocês analisaram, o que vocês escolheram, os aspectos gerais sobre o produto cultural, sobre o que está sendo dito, ou vocês podem também apresentar informações de um caráter mais geral, né, generalizado. E aí é quando podem também estar apresentando uma opinião sobre esse produto. Depois, pensa onde vas a publicar a resenha, ou seja, onde você vai apresentar essa resenha. É um trabalho apenas escrito? Vai ser uma apresentação oral? O que vai ser feito? Porque aí você precisa levar em conta. Solamente para tus companheiros de classe? Só para eles? Num jornal da escola? Numa apresentação mais formal da escola? Ou vocês vão fazer para uma pessoa externa? Isso precisa ser levado em consideração, ou seja, o público-alvo, né? Depois, determina a extensão do texto. Então, vocês vão determinar a extensão do texto. Começo, meio e fim. O que vocês vão desenvolver? Quais são os argumentos que vocês vão oferecer, né? Ou seja, o que o texto que vocês pegaram está falando? Quais são os tipos de argumento que eles utilizaram? Então, agora vocês vão precisar disso. E depois, antes de desenvolver o texto, ajuda vocês a separarem por grupos. O título, né? Deve ser claro e objetivo, chamando a atenção do leitor para a obra. Então, aqui vocês vão fazer as anotações. Apuntem, são anotações. Informações sobre a obra. Se trata de um párrafo introdutório com as informações generais sobre a obra. Então, vocês vão colocar aqui. Informações sobre o autor da obra. Importância dele no cenário cultural, outras obras publicadas, ideias defendidas, né? Resume as sínteses do conteúdo encontrado na obra. E, por fim, uma avaliação, evaluação crítica do conteúdo expressado na obra, tá? Então, de forma geral, vocês têm aqui as etapas detalhadas que vocês precisariam fazer antes de escrever. Isso aqui, pessoal, de certa forma é igual ao português, né? O correto, antes de escrevermos algo, é fazermos uma análise, né? Analisar o que eu vou escrever. Eu tenho todos os argumentos necessários, eu me informei sobre o assunto, eu estou preparado para falar sobre o assunto, eu tenho fonte segura, como que eu vou fazer? Qual é o meu público? Para quem eu vou direcionar? Então, aí nós não estamos falando nada de muito diferente, certo? Então, hoje nós vamos encerrar por aqui. Eu vou deixar para vocês a tarefa aí dessa unidade para vocês estarem fazendo e, assim, terem a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas que possam surgir relacionada à nossa tarefa, certo? Vocês têm aí na página essa tarefa lá no caderno de atividades, né? Lá no final da apostila, começa na página 27 com um resumo, depois tem uns exercícios gramaticais e, por fim, algumas interpretações de texto. Então, vai da página 27 até a 34. Tá bom? Combinado, turma? Um super beijo. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser.